agradecido a Deus pela igreja, pelo movimento que a gente tem podido notar na igreja, movimento de crescimento espiritual, de crescimento em número, de fidelidade. Isso tudo demonstra e confirma para a gente, não só para nós os pastores, o quanto Deus tem estado conosco, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem confirmado as obras das nossas mãos. E tem sido uma bênção. Ontem nós tivemos com a juventude, encerrando o ano com um culto de jovens, que foi uma bênção, e a gente tem novamente podido perceber o crescimento, a maturidade dessa gente, o envolvimento da liderança. Tem sido uma bênção. Corações que têm se colocado à disposição para servir a Deus, corações ensináveis, são demonstrações do Espírito Santo na vida da gente. Eu estava pensando ali, enquanto o pastor Moisés caminhava de forma muito adequada ao nosso período de oração, que a gente sempre chama, né? Se você tem alguma necessidade, se você tem vivido algum momento de dificuldade. Só que hoje ele veio diferente. Eu achei bem interessante, porque o quanto disso tem aproximado você de Deus, o quanto disso tem refletido a sua esperança em Deus. E naturalmente a gente coloca as nossas dores, porque é o que a gente mais sente, não é? É aquilo que fica mais evidente aos nossos olhos, o que arranha de forma mais evidente a nossa esperança. Mas eu fiquei pensando que tem um outro aspecto que arranha a nossa esperança e passa muito mais desapercebido. Eu gostaria de colocar para você o sucesso. O sucesso, o bem-estar, tudo está bem. Está tudo dando certo, os meus alvos têm sido atingidos, as minhas metas têm sido cumpridas. O problema não são as metas serem cumpridas, e sim a minha autossuficiência que mancha a minha esperança. Esse é um outro ponto que a gente precisa tomar cuidado, para a gente não ser levado sem perceber e se afastar de Deus. A gente perde a esperança quando tudo está muito bem e a gente está muito insensível à realidade de Deus. É um ponto de atenção que eu gostaria de colocar para a igreja antes da gente iniciar nosso tempo de reflexão. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça mais uma vez, para que a gente colocasse diante de Deus esse tempo e que Ele nos abençoe. Senhor, com corações atentos, com a mente serena e mais tranquila, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine nesse tempo. Esse é o tempo onde, de forma mais explícita, nós ouvimos a Tua voz e precisamos da Tua misericórdia, porque a Tua palavra vai ser aberta e vai ser exposta. Não pelo pregador, mas que o Teu Espírito nos ensine. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, como o pastor Moisés já nos adiantou, nos preparado para 2025. E em alguns momentos nós nos envolvemos, nós nos juntamos com a liderança para que a gente consiga planejar 2025. Até porque se você não sabe para onde você vai, qualquer ônibus serve, não é verdade? Então é só parar no ônibus e pegar qualquer ônibus, você não sabe para onde você vai. Pelo contrário, nós sabemos muito bem o que nós queremos atingir. Queremos no ano que vem refletir mais e mais sobre a Missio Dei. A gente tem falado sobre isso, o pastor Manuel tem falado, as mensagens têm girado de alguma forma em torno disso. E Missio Dei tem a ver com a missão de Deus. Deus não cria tudo para nada. Deus não invade a nossa realidade, o nosso tempo para nada. Não há perda de energia. Não há
Deus sabe muito bem os caminhos que Ele toma. E Ele nos dá a oportunidade, como igreja, de nos envolvermos nisso. Aliás, é o que nós vamos ver, essa oportunidade ela só faz sentido quando a gente entende a nossa situação diante de Deus. Eu gostaria de pensar um pouco sobre isso. E eu pensei num tema, até para passar os meninos ali, para a gente poder fazer a gravação. E eu pensei em algo como refletindo as obras no contexto, na perspectiva da Missio Dei. Ou então fazer uma exposição das obras que nós temos, que nós fazemos, na perspectiva da Missio Dei. E a gente não pode deixar de considerar a rainha das cartas, aquela que fala e que apresenta a maior eclesiologia, o tempo de ensinar a igreja a ser igreja, que é a carta de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, a carta aos Efésios. E eu já adianto aqui o nosso tempo falando um pouco da carta aos Efésios, sem cansar você. Essa carta foi escrita por Paulo lá nos idos dos anos 60, talvez 61, quem sabe no ano 62, muito improvável. E ele estava preso. A gente chama essa e as outras cartas Colossenses, por exemplo, de cartas da prisão. Então, lá da prisão, ele escreve às igrejas para que as igrejas sejam igreja, para que as igrejas saibam se portar como igrejas. Nessa carta a gente não vê em momento nenhum uma saudação. Por isso que muitos dizem, inclusive, que é um compêndio teológico sobre igreja. Não existe uma saudação, ele não apresenta ninguém, ele não envia essa carta a uma pessoa específica, ele não apresenta controvérsias, discussões, crises, ele não se preocupa com isso. Ao mesmo tempo que ele também ele não apresenta problemas muito específicos, o que demonstra para a gente que ele está falando não só para um grupo local, mas para todos os grupos que receberam essas cartas. Algo que comumente acontecia. Essas cartas, não só Efésios, mas Colossenses e as demais, ele estimulava as igrejas que, olha, compartilhe essa carta com a igreja de Tessalônica, por exemplo, ou então compartilhe essa carta com a igreja da Galácia. Ou seja, os Efésios não eram uma igreja local, era um grupo de igrejas numa determinada região. Então ele faz essa carta, envia para uma delas e pede para eles: circulem essa carta. Compartilhe essa carta na mão dos demais irmãos para que todos tenham a mesma percepção. É também importante a gente destacar que essa carta em Efésios, essa cidade, era uma cidade grande, era uma cidade bem parecida com a nossa. Tinha todo tipo de religião. Era uma cidade muito rica e economicamente ativa. Não só riquezas naturais, mas era uma cidade economicamente ativa. E apresentava um ambiente cultural bastante relevante. Um ambiente cultural que atraía pessoas e intelectuais para aquele lugar. Aliás, era uma das grandes cidades que o Império Romano ele autorizava ter algumas práticas, e era uma das cidades que apresentava uma centralização em relação às demais. É uma cidade também turística. A nossa São Paulo, embora bastante degradada, é uma cidade turística. Muita gente vem para São Paulo para conhecer. E, evidentemente, dados os meios de transporte que a gente tem hoje, a gente não fica mais restrito a um local pequeno. Então, é uma cidade como a nossa. É uma cidade que apresentava opiniões, e como as pessoas, era uma cidade onde as pessoas transitavam, entravam e saíam, muitas ideias novas entravam e saíam dela também. A gente não pode deixar de considerar ela uma cidade como a nossa. Se eu e você estivéssemos lá, nós não teríamos grandes estranhamentos se a gente
fosse considerar isso. Alguém já disse, a carta aos Efésios apresenta o propósito eterno de Deus, conhecido como Missio Dei. É interessante, nós estamos falando de Missio Dei, e as pessoas falam que essa carta apresenta o propósito eterno de Deus, conhecido como Missio Dei, que engloba o quê? A redenção, a reconciliação e a restauração de toda a criação em Cristo, na igreja e por meio da igreja. A gente já vai introduzindo a ideia e, de certo modo, apresentando a conclusão dessa ideia que a gente vai apresentando. Eu quero só situar você antes da gente começar a efetivamente tratar um texto. Assim como diversas cartas, o apóstolo Paulo divide os seus textos em dois momentos. Um onde ele apresenta os seus argumentos técnicos e teóricos, que a gente chamaria aí de crenças, os elementos que embasariam toda a prática da igreja. E, como eu já disse, num segundo momento, que são 6 capítulos, 3 primeiros dessa forma, os 3 últimos, ele apresenta as atitudes, como essa crença ela reflete na prática da igreja. Como isso se dá? No primeiro momento, a gente tem as bênçãos de Deus apresentadas àquela igreja. Eu quero que você acompanhe comigo. Talvez você não vá conseguir fazer isso para e passo. Nesse momento, no capítulo 1, que não é o capítulo que a gente vai abordar, mas olha que interessante. No capítulo 1, no verso 3, por exemplo, ele fala que Deus nos abençoa, Deus nos inclui, e ele nos chama de participantes do quê? Do seu propósito. No verso 4 ele fala que Deus nos escolhe. No verso 5, Deus nos adota, Deus nos abraça como povo de Deus. Veja, ele está falando aos gentios. E a gente não pode também deixar de destacar que não é comum essa linguagem aos gentios. O que ele apresenta é algo vindo do judaísmo. E para o judeu, só o judeu. Jesus abre isso e apresenta isso até agora. Deus, no verso 6, no capítulo 1, ele nos favorece, deliberadamente ele nos ajuda. Ele dá aquela forcinha para a gente. Olha que interessante. No verso 7, ele perdoa e nos une a ele. No verso 8, ele nos ilumina com a compreensão do seu propósito, nos dando o seu Espírito, ele colocava o seu Espírito habitando em nós. No verso 9, ele revela os seus segredos para nós. É interessante essa ideia de revelar segredos, porque demonstra o que? Intimidade, comunhão, ao contrário do que muitos daqueles religiosos daquela época apresentavam como sendo uma religião de mistérios. Gnósticos, havia um proto-gnosticismo naquela região, naquela época, que apresentava a religião como sendo algo de poucos. Alguns ungidões têm visão e os demais precisam seguir porque eles são pessoas de menor calibre no reino espiritual, no ambiente espiritual. Paulo lhe apresenta, não, Deus revela os seus segredos a todos nós. Deus restaura para si, nos restaura para si por meio de Cristo no verso 10. E Ele nos cela com o Espírito Santo no verso 13, nos preservando e assegurando a nossa salvação, enquanto nos torna herdeiro, no verso 14. Agora, para que tudo isso? Porque são presentes, são características, são elementos muito distintivos e que não faz sentido não haver um propósito, inclusive. E é o que Paulo começa a pensar a partir desse momento. Veja, nós estamos nessa fase aqui pensando nas crenças que Paulo apresenta, são os 3 primeiros capítulos. Nesse primeiro capítulo ele já joga tudo que a gente tem que a gente recebeu. Ele já apresenta para nós tudo que nós temos de bênção. No capítulo 2, aí abre a sua Bíblia no capítulo 2, ele começa a refletir de modo mais individual. Eu gostaria de chamar você, convidar você para a gente
pensar um pouquinho nisso. Olha que interessante, do verso 1 ao verso 3, nota comigo, do verso 1 ao verso 3, ele dá uma foto, ele faz um registro do antes. Olha como que ele fala, inclusive, o verbo ele está flexionado para o passado do momento que ele está dizendo. Ele fala, olha, vocês, eu estou lendo aqui na versão, na tradução do livro, na versão portuguesa, ele fala assim, vocês estavam mortos. Veja, antes do que vocês receberam, vocês estavam mortos por causa das suas transgressões e dos seus pecados. Essa era a conduta de vocês. A conduta de vida de vocês antigamente seguia as correntes do mundo à nossa volta e seguia até aquele que é líder da autoridade dos ares, do Espírito que atua ainda hoje naqueles que recusam-se a sujeitar-se a Deus. Quem éramos nós antes de receber todas essas bênçãos que ele menciona no primeiro capítulo? Mortos. Ele começa a revelar aqui uma espécie de vida ante Deus. É alguém que, aliás, o propósito da carta é ressaltar a reconciliação, mas é como se ele apresenta nesse momento aqui, essa vida ante Deus, uma vida distante de qualquer tipo de relacionamento, de qualquer tipo de contato, de qualquer tipo de acesso. Olha que ele continua falando em nós. Quando ele fala nós, ele está dizendo nós todos éramos. Quando ele fala nós todos, ele está incluindo os judeus aqui. Lembra? Havia uma compreensão de que judeus e os outros, os demais. Aqui ele fala não só vocês eram assim, nós todos também éramos como eles, vivendo apenas segundo os desejos da nossa natureza pecaminosa, os impulsos primários dos nossos sentidos e dos nossos pensamentos. Nós éramos por natureza objetos da severa justiça de Deus. Por quê? Vivíamos como ante Deus. A nossa prática de vida era uma prática de vida alheia a Deus, sem o conhecimento de Deus. Eu gosto muito da palavra, aliás, esse foi um dos motivos que eu trouxe essa tradução, é que ele traz a ideia, no verso final do verso 2, aqueles que se recusam a se sujeitar a Deus. Antes nós tínhamos uma vida vivida ante Deus, e precisávamos da necessidade, tínhamos a necessidade de uma nova vida. O estado de todos os homens mortos, a condição da humanidade. Veja, ele não está fulanizando, ele está dizendo A, B ou C, no passado ou no futuro. Ele está falando todos, a condição da humanidade é de pecado e transgressão, delito e desobediência. E a gente vê aqui uma espécie de uma dinâmica, a conduta amparada pelo pecado e transgressão. E as inclinações dos impulsos que ele menciona como sendo alvos de uma recompensa. No final ele fala, todos nós éramos por natureza objetos da severa justiça de Deus, tal como o resto da humanidade. Eu vou fazer um parênteses aqui. Abre aí, segura Efésios capítulo 2, e vai lá para João capítulo 3. Vejam como Paulo ele está em linha, em consonância com o que Jesus apresenta. Se a gente não considerar isso, a gente vai achar que o Evangelho de Paulo é diferente do Evangelho de Jesus, como a gente já tem ouvido por ele. Faça essa observação porque a gente já tem ouvido. Existem muitos evangelhos. Existe o Evangelho de Jesus, existe o Evangelho de Paulo, existe o Evangelho de Pedro. E existe, no caso desses que propagam essas ideias, a sugestão de que são evangelhos distintos. Isso fortalece a ideia de que a gente não precisa da Bíblia toda.
e que talvez a Bíblia inteira não seja a palavra de Deus. Na tradição, ao longo dos 2.100 anos, quase 2.000 anos, isso não aconteceu. Olha que coisa, olha o que Jesus faz. Que nós lemos agora, verso 16, que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Veja, Paulo fala que nós éramos alvos da justiça severa de Deus. Deus manda o seu Filho para que aquele que creia, deposite a fé nesse Cristo, não morra, mas tenha vida eterna. A gente gosta do verso 16, mas dá uma olhada no 17. Porque Deus, quem está falando isso? Quem está falando esse texto? Jesus. São palavras de Jesus. Deus envia o seu Filho ao mundo não para que condene o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por que ele fala isso? Olha o 18. Quem nele crê não é condenado. Entretanto, contudo, aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus já está condenado. Nós não precisamos de uma opção para estarmos ou não condenados. A opção é para estarmos livres, libertos. Isso está em linha com o que nós vemos, e isso é dessa Paulo, exatamente por isso, e totalmente em linha com o que nós vemos aqui. Todos nós éramos, por natureza, objeto da severa justiça de Deus. Já estávamos condenados. Ou seja, o que ele apresenta nesses primeiros 3 versículos é o quê? Existe um padrão. E esse padrão da humanidade é o quê? Egoísmo e alheios, distantes, desligados, desconectados de Deus. Ponto. E o fim da gente era a morte, a justiça severa. Mas veja o depois. Verso 4 de Efésios capítulo 2. Olha como Paulo começa a apresentar. Veja, primeiro nós temos um cenário do antes, agora ele começa a apresentar o cenário do depois. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, lembre-se do texto que nós lemos agora sobre Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em consequência do sublime amor que ele tem por nós, e estando nós ainda mortos devido às transgressões que eu acabei de dizer, não foi isso que ele fez nos 3 primeiros versículos? Mortos devido às transgressões, deu-nos uma nova vida ao ter ressuscitado Cristo da morte. Por quê? Se Cristo não ficou na morte, a morte foi vencida. Paulo fala em outras circunstâncias que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Estamos aqui gastando nosso tempo que poderíamos estar na praia, na piscina. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Pelo contrário, agora, Paulo fala: Deus nos deu uma nova vida ao ressuscitar na morte Jesus, porque Ele nos ama de forma sublime. Na sua Bíblia talvez tenha um travessão aí. Algumas mais recentes vai ter um parênteses. Foi pela graça que você foi salvo. Você não se toca? É como se ele estivesse fazendo um ei! Tudo que eu estou falando não dá para ser continuado se a gente não considera que a graça de Deus nos salva. Olha o que ele fala ali. Nós ressuscitamos com Cristo, no verso 6. E nos foi concedido. Veja, nós recebemos por graça. Alguém concede a entrada em algum lugar. Nós não invadimos e não temos a chave de entrar em lugar algum. Pelo contrário, Paulo fala que nos foi concedido, nos foi presenteado, nos foi dado a oportunidade. Por isso ele continua, o direito de pertencimento espiritual. É como se agora vocês, crentes, vocês que estão recebendo essa carta, vocês tivessem acesso agora a uma dimensão diferente, uma dimensão diferente daquela que vocês conheciam antes. Vocês estavam distantes de Deus. Agora, por causa de Jesus, nós estamos próximos de Deus. E o que precisamos para fazer isso?
Jesus, aquele que não recebe, não acolhe essa verdade, já está condenado. Não é Jesus que condena. Eu tenho costumado falar, e às vezes eu sou muito duro com o crente. Às vezes a gente manda as pessoas para o inferno, manda. Vai na igreja, senão você vai para o inferno. Dá o dízimo, se você vai para o inferno. É isso? O inferno é extremamente presente na linguagem de muita gente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos nós já estávamos com o pezinho lá. Eu gosto de dizer que estávamos com um pezinho no inferno e outra casca de banana. Era só escorregar que estava lá dentro. Essa era uma condição. A Bíblia inteira, todo o tempo, ela fala sobre isso. Mas não, por causa da ressurreição de Jesus, nos foi concedido por direito de pertencimento espiritual, por causa da nossa fé, por termos depositado essa fé em Jesus, os domínios celestiais em que Cristo habita. Agora nós temos acesso. Veja, tem um antes e tem um depois da nossa conversa. Olha como que ele encerra o verso 7. Qual o objetivo? Ele fala a fim de que o objetivo disso é para que sempre todos constatem como é rica e generosa essa graça de Deus, que Deus revela em tudo que Ele fez por nós através de Jesus. Tudo que Deus fez ao enviar Jesus e ressuscitá-lo foi nos dar a oportunidade de termos acesso a Deus. Isso a gente chama reconciliação. Agora, isso é feito para quê? Para que a gente saia aí fora julgando os outros? Para que a gente saia aí fora falando que a gente é bonzão, que a gente é diferente? A gente falando que os outros são pecadores? Como se a gente não fosse. Olha que interessante. Verso 7 novamente, eu vou ler novamente. Isso tudo foi feito para que sempre. Quando? Sempre. Todas as pessoas vejam, constatem, identifiquem, evidenciado está o quê? Deus revelou tudo o que fez por nós através de Jesus. O foco da nossa salvação não somos nós, é o Cristo. O foco da nossa salvação não é a nossa libertação propriamente dita. Nós somos beneficiários disso, mas é o Cristo. É como se a nossa vida fosse um holofote. A iluminação, ela não ilumina a si, ela ilumina os outros. Nós somos holofotes, para que todos vejam sempre isso. E é isso que nós precisamos publicizar, evidenciar na vida da nossa vida. Antes, nós tínhamos um padrão. Agora, nós temos outro padrão a ser vivido. Viver para quem? Para Deus. Gente, não é complicado. Nós temos essa compreensão. Nós não devemos viver para nós. Devemos viver para Deus. Interessantemente, nós devemos apresentar e demonstrar o poder de Cristo na restauração do homem na história através dessa. Eu vou caminhando para o fim, porque esse é o texto que eu gostaria que você frisasse. Veja, até agora a salvação tira o foco da gente. É muito comum você falar: aceita Jesus que você vai para o céu. O foco dessa afirmação não é Jesus, é você não ir para o inferno. O foco da nossa crença muitas vezes não é o Cristo. Somos nós que queremos estar livres. Quando muito nós contratamos, se a gente contratasse uma pólice de seguro, se a gente morrer, eu sei que a minha família vai receber um dinheirinho e a minha família vai lá no céu. Acabou. Olha como que ele fecha esse raciocínio, verso 8. É porque, pela graça de Deus, que somos salvos. Por causa da fé que temos em Cristo. Fé é depositar confiança em que esse é o caminho a seguir. Ontem, falando com os jovens, eu retomei um assunto que a gente tem falado nos PGs. Aliás, se você não participa dos PGs, você está perdendo. Tivemos a semana de homens, já temos de mulheres, a Solange está ali atrás, a Janete, já temos gente
jovens, crianças, idosos, a gente já tem PG para todo mundo. Não tem por que ficar de fora. Ontem eu estava retomando exatamente esse assunto com eles. Um dos temas que a gente conversou nos PG é o que? A conversão. Conversão envolve o quê? Fé e arrependimento. E de modo muito simples. Imagina que você está tomando um caminho. Naturalmente você está tomando um caminho. E você se dá conta que esse caminho não é o caminho adequado. O que você tem que ver? Puxa, esse não é o caminho adequado. Se chama arrependimento. E arrependimento não é continuar indo para o mesmo lado. Arrependimento é você falar, eu preciso ir para outro lugar. Fé significa o quê? Que você está colocando a fé num outro ponto. E agora eu acredito que é aquele ponto que eu tenho que seguir. E aí eu começo a caminhar, porque isso significa conversão. É por causa dessa fé que nós cremos que o caminho é Jesus. É isso que nos dá certeza da salvação. Não é por algo que a gente faça, pela nossa capacidade. Porque pela sua graça, pela graça de Deus, que nós somos salvos. Por causa da fé que nós temos em Cristo. Nós estávamos indo num caminho, observamos que esse caminho não era o caminho adequado, e a gente olha para Cristo e fala, agora esse caminho é o adequado, eu vou atrás desse caminho. Então, arrependimento e fé, é o que ele fala. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos próprios meios. A palavra aqui no grego é egon, de econômico. Quando você está sentado lá na mesa do trabalho, quando você está sentado no carro, quando você está fazendo algum movimento, existe uma ergonomia. É algo que através da disposição das suas ações, você atinge um objetivo. Aqui não se tem um objetivo a ser atingido pelos próprios meios, por esforço próprio. Depende de mim. Agora eu compreendi. Ninguém pode tirar essa compreensão. Porque eu compreendi, agora eu tenho a fé. Agora eu tenho a compreensão, o entendimento, ou então sou levado, eu fui motivado a dar dízimo, ou então a dar esmola. Isso não é fé. Ou então você entendeu que você precisa ter um estilo de vida legal. Ontem nós falamos, talvez, não sei se foi Bereu ou o pessoal, olha, você tem que ser a sua melhor versão de si mesmo. Não é isso que leva a gente para Deus. É a gente entender que a gente está num caminho de perdição. E ao perceber isso, a gente pega e olha para, puxa, eu preciso de um novo caminho, identifica esse caminho como Jesus. E é o caminho de Jesus que nos leva até lá. Essa compreensão é dada por Deus. O verso 9, não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Não é porque eu sou bonitinho, cheiroso, é o cheiroso de Jesus. Não é. Não é porque eu sou inteligente, porque eu sou estudado, ou então porque eu sei coisas que os outros não sabem. Como os religiosos daquela época, os gnósticos, como havia na época de Paulo, falavam, existem coisas que nem todos entendem. Jesus é a luz, Jesus deixa claro tudo isso. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras da salvação. Ninguém pode reclamar mérito algum. Ninguém pode reclamar mérito algum disso. Se você acha que você faz alguma coisa para ser beneficiado por Deus, se isso acontecer comigo, eu sou pastor. Eu fiz teologia desde aqui. Olha, eu estou frito. Eu estou frito, assado, cozido. Não são as minhas obras, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade. É Cristo. O texto mais bonito é: somos obra-prima de Deus. E a ideia aqui é alguém que foi feito com zelo, alguém que foi moldado, alguém que foi desenhado. Nós somos desenhados por Deus, nós somos moldados por Deus. Esse Deus nos cria de novo em Cristo Jesus. A criação que
que tinha uma justiça severa prevista, foi recriada. Por isso que nós falamos de regeneração. Nós temos um novo nascimento. Se antes mortos éramos, agora vivos somos. Deus nos vivifica, Deus nos dá vida, Deus nos ressuscita. Jesus, somos obra-prima de Deus, moldados por Deus. Ele nos criou de novo em Jesus, para que nós possamos realizar todas as boas obras que Ele planejou para nós. Que obras que Ele fala? Dar esmolas, ajudar o pobre, ser uma boa pessoa. Essas são as boas obras. Ser um bom filho, não colar na prova, é isso? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito necessário, e ele vai começar a tratar no segundo momento da carta, nos outros 3 capítulos. Mas não é disso que ele fala. As obras planejadas para nós são embasadas em quem nós somos recriados. E ele fala que nós somos recriados em Cristo. As boas obras que ele fala são as obras que Jesus fez. Quais são as obras que Jesus fez? Reconciliar o mundo com Ele. Significa que se você tem um encontro com Jesus, de verdade, e não se movimenta para cumprir os mesmos objetivos de Jesus, acho que você não entendeu que Deus requer você. Deus não nos salva só, e só, quero reforçar, só para compartilharmos os nossos bens, só para sermos boas pessoas, só para sermos bons amigos, só. Isso tudo é reflexo de uma vida que segue Jesus e faz o que Jesus fez. As obras que Deus planeja para mim e para você são as obras de Cristo. E isso que pega, sabe por quê? As obras de Cristo levaram ele para? As obras de Cristo levaram ele para? Por isso que eu e vocês estamos indo para Cristo. Jesus deu a sua vida por você. Jesus entrega a sua vida por mim e por você. Eu estou usufruindo dessa vida que Ele deixou de ter para eu ter em meus próprios benefícios, justificando que eu dou esmolas, sou boas pessoas, sou uma boa pessoa, eu cumpro o meu papel na sociedade. Essa é a justificativa por essa salvação tão grande e bendita. Veja, isso não é opinião de Fernando, está escrito aqui. Certamente, se eu tivesse escrito, eu acho que não teria escrito isso. Acho que certamente não fez. Se é difícil você ouvir, imagina eu que estou aqui pensando, eu preciso dizer para vocês que eu tenho dificuldade para lidar com isso também. Antes de a gente iniciar o culto, a gente orou e pensou orou e falou exatamente o seguinte: a nossa tranquilidade, sabe qual é? É que a gente não vem fazer uma apresentação. A gente não vem se apresentar e ter uma performance legal para as pessoas gostarem. Isso tira um peso das costas da gente, sabe por quê? Porque tudo que eu fizer, a minha apresentação, a minha performance pode ser espetacular aqui, não vai servir para nada, sabe por quê? Quem é o espectador é Deus. Deus conhece o meu coração. É comum na nossa época, eu tenho falado algumas vezes sobre isso, a gente tem falado. Existem grupos religiosos que se apresentam como muito distintos. Existem líderes religiosos que se apresentam como espetaculares. Eu vou usar um termo feio. Todo mundo, quando senta no vaso, faz a mesma coisa. Agora, Jesus vem, entrega a sua vida e dá uma condição diferente para Deus. Antes, quando nós estávamos mortos, distantes,
agora nós somos aproximados, temos vida, e a gente usa essa vida para o nosso próprio benefício. Por que eu pensei em falar sobre as obras na perspectiva da missionária? Porque enquanto a carta aos Efésios apresenta o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, conhecido como missão de Deus, como missão dele, que engloba a redenção, a reconciliação e a restauração de toda a criação em Cristo, na igreja e por meio da igreja, o texto que nós lemos, os 10 versos que nós lemos de Efésios 2, apresenta no contexto da carta como um todo, nos leva a compreender o papel do crente na missão de Deus, como agente de uma graça transformadora. Nós não somos usufrutuários apenas dessa graça, nós somos agentes de expansão dessa graça, se for necessário até a morte. É isso que a gente tem dificuldade de entender. A gente vive uma época muito boa. Ao longo da história nós vivemos, apesar de guerra, nós temos ouvido, isso aliás, o tempo todo nós ouvimos, mas parece que está muito mais próximo, mas a gente vive um tempo bom, as coisas estão caras, estão difíceis, médico a gente não consegue atendimento rápido, tudo isso acontece, a gente tem benefícios. O problema é que esses benefícios, como eu falei no início, esses benefícios dessensibilizam a gente, para que a gente não perceba, e a gente acaba não percebendo que a gente está perdendo a esperança. A gente parece, isso não é só a nossa geração, inclusive a gente vê isso ao longo do texto inteiro, parece que a gente busca Deus quando o bicho está pegando, quando o negócio está rufo, e não nos outros concursos, quando o negócio está difícil. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com o bom. O problema não é se acostumar com o bom, o problema é fazer do bom a nossa salvação. Efésios, no contexto da carta como um todo, nos leva a compreender o papel dos crentes na missão de Deus, como agentes da graça transformadora, ao mesmo tempo em que sublinha a iniciativa divina em salvar e capacitar o ser humano para participar da sua missão. As boas obras que ele planejou para que nós fizéssemos não são coisas momentâneas e passageiras que aliviam a nossa consciência. Ainda que elas sejam válidas. Mas Deus nos chama a nos sacrificar com Jesus. A vivificação, Deus nos tira da morte para a vida. A vivificação com Cristo é um pré-requisito para a participação do plano de Deus. Então, se você não tem uma experiência com Jesus, se você não tem consciência disso, você não tem que ter essa preocupação. Como todos nós, você ainda vive no antes. Não tem essa noção, essa dimensão. As boas obras que conectam o indivíduo à missão corporativa da igreja, as boas obras conectam o indivíduo à missão corporativa da igreja, de ser um agente de reconciliação no mundo quebrado. As boas obras do indivíduo, conectam esse indivíduo à missão corporativa da igreja, que é reconciliar o mundo quebrado. Se a gente não faz isso, líderes, vocês estão aqui. Gente, se a gente faz a nossa agenda, se a gente faz a nossa programação, sem considerar que nós precisamos ser agentes de reconciliação no mundo quebrado, e a gente fica se importando com o nosso sentimento, como nós vamos ser atendidos, como a gente vai ser recebido aqui na igreja, a gente perdeu a noção. A missão da igreja é ser agente transformador, agente de reconciliação no mundo quebrado. Essas obras devem ser ações concretas que refletem a obra redentora de Cristo, tão concreta como a morte de Cristo. Por isso que a ressurreição é fundamental. Eu vou ler para vocês o mesmo texto agora da paráfrase que o pastor Eudito Peterson fez na mensagem. Gostaria que você prestasse atenção. Se você tiver aí a Bíblia, a mensagem no celular, aí você pode acompanhar.
Verso 1, capítulo 2 de Efésios, fala assim: não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela vida velha, podre de pecado. Interessante, né? Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como vocês devem viver. Vocês enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus que Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraça, nos acolhe, nos tirou da nossa própria vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu lugar nos altos céus, na companhia de Jesus. Não é demais isso? Não é demais isso? Gente, essas são as boas novas. Que a gente precisa procurar. As Escrituras apresentam a missão de Deus como uma missão que transforma vidas mortas pelo pecado em instrumentos vivos da graça de Deus. Deus vai lá, pega um morto, ressuscita esse morto, dá uma missão, uma identidade para esse morto e fala: continua a minha obra. Foi bom para você? Caramba, como foi bom? Continua a minha obra. O plano de Deus revelado em Cristo e confiado à igreja inclui nossa participação ativa na realização de suas obras. A salvação não é apenas um destino, gente, mas um chamado para contribuir numa missão divina, vivendo e servindo como portadores da graça no mundo. Baixa a sua cabeça. Gostaria de orar. De que Deus abra os nossos olhos. Temos uma missão. Nós já reconhecemos e entendemos a missão. A questão é nos conscientizar que essa missão ela precisa ser realizada. Ter uma missão não é suficiente. Realizar, cumprir a missão é necessário. Jesus falou assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho feito. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e Ele deixa para nós a missão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Jesus, nos dando agora o ministério da reconciliação. Para isso vocês foram chamados, filhos, porque também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pai eterno, nós temos a tua verdade exposta, compreensão daquilo que o Senhor faz, fez, do quanto o Senhor nos envolve nessa poluição. Nós temos também, Senhor, a compreensão da nossa missão, do que devemos ser. E hoje a gente precisa considerar, Senhor, que essa missão são as obras que o Senhor espera que nós façamos no lugar de Jesus. Reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade de agir por nós mesmos, dada muitas vezes a nossa incompreensão, ou então, dado o nosso egoísmo, quem sabe até dado o nosso momento bom de vida, e até mesmo, Senhor, quem sabe olhando as nossas dores, as nossas tristezas, a gente acaba perdendo de vista, acaba perdendo de foco o que o Senhor nos colocou em mãos para fazer. Primeiro, Senhor,
peço com os meus irmãos aqui que o Senhor receba o nosso pedido de perdão, porque nós, não poucas vezes, nós ignoramos isso. Nós desvalorizamos essa tua missão, essas obras que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. E ao mesmo tempo nós clamamos a Ti que o Senhor continue e mais faça, Senhor, que a Tua igreja se envolva na Tua missão. Nós sabemos, Senhor, onde queremos chegar. E precisamos agora caminhar até lá. Que essa caminhada seja consciente da nossa responsabilidade de praticar as mesmas obras que Jesus fez. Não aquelas que nós valorizamos somente, aquelas que nos aliviam a consciência, aquelas que nos permitem fazer parte do grupo, não somente essas, ter uma vida adequada, uma conduta que te agrada, mas principalmente assumirmos a tua obra de reconciliação do mundo. O Senhor continua, Senhor, reconciliando o mundo consigo. Nós reconhecemos isso, nós valorizamos isso. E o que nós queremos, Senhor, com todas as forças, é nos juntar a Ti naquilo que o Senhor já tem feito. Somos pedras, Senhor. Somos falhos, duros, mas com a consciência de que o Teu Espírito habita em nós. Nossos corações de pedra podem ser transformados em corações de carne. E é nessa esperança, Senhor, que fazemos essa oração, agradecendo a Ti por Jesus, pela ressurreição do Cristo e pelas obras que Ele colocou em nossas mãos, as obras que Ele tem feito, antes daquelas que nós notamos como Senhor de grande valor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.